Boa noite a todos. A gente teve um pequeno problema aí com a aula do professor Evandro Musi, que está no hospital, e aí eu entrei para cobrir ele, por isso que a gente acabou tendo que decidir isso na tarde de hoje, por isso que eles não estão com material, tá? Mas vai ser bom porque na aula de hoje, como a gente vai estar começando o conteúdo de Direito Constitucional, vocês vão prestar bastante atenção na aula, tá? Vão focar bastante, que eu vou falar muita coisa, a gente vai produzir muito conteúdo que você vai anotar no seu caderno. E aí, de hoje para amanhã, eu já preparo um materialzinho para vocês e coloco na área do aluno lá, que é um material de apoio que eu sempre disponibilizo para os nossos alunos no que tange aula de Direito Constitucional. Direito Constitucional, quando a gente pensa em concursos para a área de tribunal, nós temos como bancas principais, principalmente o TRT, né? Você tem aí a FCC, eventualmente você vai ter outra banca, né? Como aconteceu agora no Rio de Janeiro, a OCP, eventualmente você vai ter um CESP da vida fazendo, o CESP geralmente faz mais TRF, TRE, mas em linhas gerais o conteúdo é o mesmo. O que você tem de diferença de uma banca para outra é na abordagem. Então, de repente, o CESP ele vai fazer uma abordagem de um jeito, o FCC vai fazer uma abordagem de outro sobre o mesmo conteúdo. E esse é um ponto que eu queria até esclarecer antes da gente começar o nosso conteúdo. Muita gente me manda questionamento, me pergunta, fala, Daniel, eu quero estudar para analista, quero estudar para técnico, qual que é a diferença tal? Né? Qual que é a diferença de uma banca? Ai meu Deus, se não é essa banca eu não vou, se não é essa... Cara, isso não tem nada a ver. Na verdade, quando você vai estudando conteúdo, português é português. Racionológico é racionológico. Constitucional é constitucional. Pode ser a banca que for. A diferença está na forma de perguntar. Então você treina com exercício. Então você estuda o conteúdo, que o conteúdo vai ser o mesmo para todos. Você treina com exercício. Tá? E quanto à diferença de técnico para analista? Cara, a diferença de técnico para analista administrativo, não entrando aqui no analista do judiciário, que é para bacharel em direito, que é um nível mais profundo, mas no administrativo não tem diferença. Você vai ter talvez um edital com mais conteúdo do que o outro, isso é possível que aconteça. Então, analista administrativo com mais conteúdo do que o técnico administrativo, mas no nível das questões de prova você tem questões que são fáceis, questões que são médias, questões que são difíceis, na prova de técnico e analista. Eu sempre gosto de trazer também uma reflexão que é bacana para vocês, que passar na prova de analista é mais fácil que passar na prova de técnico. Eu até conversava com o pessoal do presencial nessa semana. E por quê? Porque no de analista tem menos pessoas concorrendo, porque ali tem um requisito a mais, que é ter nível superior. Então, geralmente, passar na prova de técnico é mais difícil, porque o nível é mais alto. Então, enquanto numa prova de técnico de TRT pela banca FCC, você tem uma nota de corte ali de 90% da prova, ou seja, 54, 55 questões, numa prova de analista você já vai ter ali uns 80% da prova. Já diminui consideravelmente. Né? E isso faz toda a diferença. Então, 48, 49 você consegue passar. Eu passei no TRF, banca FCC, com 48 pontos. E fui nomeado, tudo bem que eu fui nomeado depois de 4 anos. Tipo, eu passei lá na rabeta. Olha a minha colocação, 48º. Foi 48º. Técnico. Tirei 48 pontos. Foi top. Beleza, cara. Fui nomeado e tal, beleza, show de bola. Então, é uma nota de corte que eventualmente você pode ter ela maior ou menor, vai depender da prova, vai depender do concurso, quantidade de pessoas. Tem várias variáveis que entram em questão. O que importa é, tudo que eu falar para vocês aqui, ele vai ser útil numa prova de técnico administrativo ou analista administrativo. Quando eu falo analista administrativo, é todos aqueles analistas que tem, analista arquitetura, analista, tem agora até historiador, né, no TRT15, tem até vaga para história, cara. Olha só que louco, cara formado em história. Eu fiquei pensando, o que esse cara vai fazer em TRT, velho? Eu fiquei curioso para saber o que um cara formado em história vai fazer no TRT. Mas enfim, tem vaga para o cara lá. Todos os outros, o nível de prova é esse, só não é o suficiente, ou seja, você precisa complementar o conteúdo num conteúdo para bacharel em direito. Aí é analista judiciário oficial de justiça ou analista judiciário especialidade judiciária. Por isso que nos nossos cursos aqui do Instituto eu ainda não tenho esse foco, tá? Porque aí você precisa aprofundar mais, tem mais conteúdo, é uma matéria um pouco mais pesada. Agora, técnico e analista administrativo está garantido, você pode ficar tranquilo, dá para fazer as duas provas de boa. Tanto que nós vamos resolver questões aqui nas nossas aulas, depois que a gente terminar cada um dos conteúdos, tanto de técnico quanto de administrativo, tá? Quanto técnico quanto analista, para você ver que vai ter questão fácil e difícil nos dois. Então você vai estar preparado para os dois. E como existe essa pluralidade de bancas, eu vou trabalhar o conteúdo de uma forma mais
aprofundada possível para você pegar qualquer banca de tribunal. Essa é a proposta do nosso curso, todos os professores estão fazendo a mesma coisa. Qualquer banca que você pegar. Então, o tradicional é FCC, mas tá aí, ó. O Rio de Janeiro pegou a OCP. Que porra de banca é essa? Apareceu do nada e eles pegaram lá. Né? Aí muita gente fica, ai meu Deus, só sei fazer prova do FCC. Não tem essa porra não, te ligue, cara. Dá para ir fazer, dá para passar, é só fixar conteúdo que vocês vão chegar. Eu não vou trabalhar, geralmente eu gosto de mapear todo o conteúdo que eu vou trabalhar no curso, mas como esse curso ele tem essa pluralidade de foco de vários tribunais, então eu vou deixar aberto que a gente vai trabalhar todo o texto constitucional, praticamente toda a Constituição Federal em Direito Constitucional. Né? Já no TRT 15, a banca trouxe muito direito constitucional, então a gente vai trabalhar tudo. Desde os princípios fundamentais, que é o início, que é onde nós vamos começar hoje, até para você ter uma visão mais clara de tudo. Direitos fundamentais, organização do Estado, administração pública, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, cai tudo. Funções essenciais da justiça, cai até ordem financeira, ordem social. Os caras colocaram umas paradas lá que você fica pensando, para que essa porra? O cara trabalhar no TRT, mas enfim, colocaram. E nós vamos trabalhar todo esse conteúdo aqui com vocês, para quem vai fazer o TRT 15 antes da prova TRT 15, para quem vai fazer o TRT Rio antes da prova TRT Rio, a gente vai ter todo o conteúdo lá à disposição de vocês, tá? Como estudar essa matéria? Gente, direito constitucional é uma matéria que de todos os direitos eu acho ela mais fácil, e geralmente os alunos acham ela mais fácil. Deve ser por isso que eu resolvi dar aula dessa matéria, né? Porque é mais fácil. Mas ela é fácil, mas você não pode menosprezar, e aí é onde está o cara vacila. A gente teve TJ São Paulo agora no domingo, muita gente lá, errei uma, errei duas, não pode errar nenhuma de constitucional. Porque constitucional é uma matéria que as pessoas vão acertar. Se você erra uma, se você erra duas, pum, sua nota cai lá para baixo. Então não pode errar. Então, o que você vai fazer para estudar essas matérias? Preste atenção. Direito constitucional, você vai seguir 3 passos. 3 passos simples para você estudar e ficar foda em direito constitucional. E isso vai servir para qualquer banca. Primeira coisa, você vai ler a Constituição Federal, tem que ler o texto. Tanto que o material que eu disponibilizo para acompanhamento da aula é um material que vem o texto inteiro da Constituição que você precisa. Então, cada material, por exemplo, nessa aula a gente vai trabalhar princípios, você vai ter lá os princípios lá, com alguns comentários que eu faço no material. Então, tem que ler a Constituição, principalmente se tu pega uma banca como a FCC. A FCC, tipo, é clássico, cara, se pegar a questãozinha da FCC, que ele vai trabalhar texto da Constituição. Ou, às vezes, a banca nem trabalha texto da Constituição, ela trabalha um caso concreto, mas para você resolver o caso concreto, você vai ter que lembrar do texto da Constituição. Então, o texto da Constituição é fundamental, não abra mão disso. Sentou para estudar qualquer tópico de direito constitucional, pum, leitura da Constituição Federal. Segundo passo, você vai ler o material. O que é o seu material? Cara, o material mais objetivo possível é melhor. Então você vai ter o seu material de apoio, que é o que eu vou disponibilizar para vocês no site. Material de apoio. Nesse material de apoio vai ter o texto da Constituição, vai ter alguns comentários desse texto da Constituição e vão ter exercícios, tá? E você vai ler o seu caderno. Cara, não precisa mais do que isso. Juro, juradíssimo para você. E olha que para dizer para você, tem que ter muita responsabilidade. Tá? E eu sei o que eu estou dizendo. Ó, leitura do seu material de apoio e seu caderno. Então, um caderno bem feito, ele vale mais do que qualquer outra coisa. Tem gente que se desespera, sai comprando um monte de livro. Fih, um livro de constitucional tem 1.500 páginas. Até tu lê você já não lê mais de porra nenhuma do resto da matéria. Você não tem só constitucional para estudar. Você tem tudo para estudar. Então, quanto mais objetivo o material, melhor para você. Leitura do material de apoio e o caderno. Faça um bom caderno. Leonel, e quando eu pegar uma questão que não está no meu caderno, o que eu faço? Eu tiro a dúvida com o professor, eu tiro a dúvida com ele e pego aquela questão e insiro através de uma afirmação no meu caderno. Pronto. Aí teu caderno, à medida do que o tempo vai passando, ele vai se tornando mais foda, mais forte, mais completo. Que essa é a proposta. Né? Agora, é o terceiro passo que vai tornar você foda. Você precisa fazer exercício. Se você não fizer exercícios, cara, você não vai para lugar nenhum. O exercício é o principal ponto da matéria.
Exercício é o que faz você se elevar, alavancar o seu estudo. Porque o exercício vai colocar você na prática. E a prática é o que aperfeiçoa o nosso conhecimento. Quanto mais na prática você tiver, mais aperfeiçoado o seu conhecimento. E veja, esse tripé aqui, ele serve para qualquer outra matéria. Então, se você for estudar 8.112, leitura do 8.112, leia material, faz exercício. Se você for estudar a língua portuguesa, raciocínio lógico, essas matérias que não tem lei, a leitura do material é um exercício. Esse é o passo a passo que você tem que fazer todo dia. O cara que não faz exercício todo dia, ele demora a evoluir, aí ele vai sentindo que não está evoluindo, vai se desmotivando, aí é onde começa a ficar cansativa a caminhada. E caminhar no tribunal, velho, é uma caminhada que você tem que, perseverar. Né? A gente vai ter agora TRT 15, TRT 2, TRT Rio. Só agora no nosso radar, aí, no espaço de 6 meses, você tem 3 concursos de tribunal para fazer. 3 concursos de tribunal é pesado. Em 6 meses, praticamente é um concurso a cada 2 meses. Então, para você chegar bem nesse concurso, tem que arrochar o estudo, fazer muito exercício, porque é onde você vai crescer. Daniel, como é que eu faço para fazer exercício? A gente vai ter o nosso revisando por questões aqui. No revisando por questões, você vai ter exercício. Você vai ter exercício pra caraca. Exercício pra caraca. Mas você não pode se limitar lá, não. Você tem que fazer mais. Porque lá é o exercício que você vai fazer com o professor, para você entender como a cabeça do professor funciona. E aí tu vai aprender com o professor como pensar cada questão. Só que você tem que ir além daquelas questões. Nas 10 aulas que nós vamos ter, nós temos 10 dias de revisão por questões. 10 dias. Os 10 dias de revisão por questões, nós vamos fazer mais de 1.000 questões. É questão pra caralho. Agora é o suficiente? Não. Olha que ele está dizendo que vai fazer 1.000 questões. Só que a gente vai fazer 1.000 questões e, velho, você tem que fazer mais do que isso. Um cara que passa tribunal hoje, ele tá com uma bagagem aí, tá vindo com histórica aí de 4.000, 5.000, 10.000 questões, 14.000 questões. É o depoimento da galera. Tá, Daniel, como é que eu faço? Arruma um site que organiza questões de provas antigas. É a melhor coisa que você vai fazer. Que é prático, rápido e gera produtividade. Eu uso esse aqui, Que Concursos. queconcursos.com.br. Eu uso esse site aqui há anos, nem procuro outro, mas tem vários, esse é o que eu uso. Não estou ganhando percentual também para falar deles, e eles nem sabem que eu falo deles. Tanto que eu pago todo ano, eu vou lá e renovo minha assinatura, nunca ganhei essa porra. Mas o que eu já fiz propaganda para esses caras aqui não é brincadeira. Por que eu gosto do Que-Concurso? Que é a maior base de questões que tem, super atualizado. Ele só tem um detalhe, ele não tem comentário. Ele tem, na verdade, os alunos comentando. Se vocês já usaram ele, sabe como é que é. Então, é os alunos que interagem e comentam as questões. Mas que é top, cara. Você vai ver lá, geralmente o melhor comentário é o comentário bem coerente. Teve dúvida? Traz para mim que a gente resolve aqui, tá? Você assina um site desse que é bem baratinho por ano. Cara, aí tu vai na produtividade. Coloca meta. Vou fazer no mínimo 50 questões por dia. Porra, se tu começa a fazer no mínimo 50 questões por dia, cara, em 30 dias você fez 1.500. Olha só como é que seu nível começa a aumentar. Em 2 meses tu já fez mais 3.000. Aí 3.000, aí tu já joga lá mais 1.000 que a gente vai fazer na revisão de questões, já vai 4.000. Aí tu vai se fortalecendo com o tempo. E aí tem que ter paciência, porque você tem que evoluir com o tempo, tá? Não adianta querer evoluir da noite para o dia, porque não é assim que funciona a brincadeira, tá? Deixa essa dica para vocês, que é uma dica estratégica que pode ajudar vocês a ter um desempenho melhor aí nas suas provas, tá? E lembrando que eu mencionei aqui o TRT 15, TRT 2, porque são concursos que estão abertos aqui na nossa proximidade. Mas essa aula aqui você vai fazer outros TRTs do Brasil, até porque nos próximos anos nós temos uma chuva de TRT, TRE e TRF. Então vai ser um seu período aí muito farto de concurso. Então, quanto antes você conseguir melhorar e crescer, melhor para você, tá? Nosso primeiro tópico, que nós vamos começar o estudo de Direito Constitucional, o primeiro tópico é bom, porque o primeiro tópico ele vai te dar uma luz para tudo. Ele geralmente cai em todos os TRTs, e ele vai te abrir um leque para conhecer outros tópicos da matéria. Então, mesmo se esse tópico não cair no seu edital, ele é útil para você entender outros tópicos, que é a parte dos princípios fundamentais. Princípios
fundamentais. Os princípios fundamentais é a primeira parte do nosso estudo. Ela pode ser uma parte simples na sua prova, como ela pode ser uma parte complexa. Então, quando a gente trabalha princípios fundamentais, você pode ter uma questão de prova idiota, puro decoreba, mas você pode ter uma questão tão foda, que você vai perder o caminho de casa. Daqui, princípios fundamentais. E o que são esses princípios fundamentais? Os princípios fundamentais, eles são um conjunto de princípios sobre os quais estão fundamentados a Constituição e o nosso Estado democrático. Né? Então, o Brasil, quais são os valores que estruturam o nosso Estado, o nosso país? Né? Em cima de quais valores o Brasil está fundamentado? Esses valores estarão descritos aqui no rol de princípios fundamentais. Onde eu encontro esses princípios fundamentais? Em regra, os princípios fundamentais estão previstos entre os artigos 1º ao 4º da Constituição Federal. 1º ao 4º da Constituição Federal, tá? Então, nós vamos começar analisando os princípios mais simples que existem entre os artigos 1º ao 4º e depois nós vamos avançar para os princípios mais complexos que estão entre os artigos 1º ao 4º. Numa primeira abordagem, numa primeira análise dos princípios fundamentais, nós temos 3 grupos de princípios que precisam ser memorizados. Esses 3 grupos não caem na FCC, despenca na FCC. Bancas como a FCC, a OCP, são, tipo assim, cara, viciadas em questões desses princípios aqui. E quais são esses 3 grupos que nós vamos analisar primeiramente? Nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos estão no artigo 1º da Constituição Federal. Nós temos os objetivos da República Federativa do Brasil, estes previstos no artigo 3º da Constituição Federal. E nós temos os princípios que regem as relações internacionais e que eu chamo de princípios internacionais. Princípios internacionais que estão previstos no artigo 4º da Constituição Federal. Então, basicamente, a primeira coisa que nós vamos aprender são esses 3 artigos aqui. São 3 artigos que eu já digo de cara para você. Daniel, o que eu faço com eles? Decora. Batata. Decora. Tipo, vai pegar, vai repetir, vai ler, reler, triler. Decorou, acertou a questão na sua prova. Esse é o básico. A questão mais simples que você vai encontrar na sua prova sobre esses artigos. Exatamente o que está escrito neles. Então, você precisa memorizá-los. Ok? Artigo 1º, 3º ou 4º. Vamos começar analisando o artigo 1º da Constituição Federal, que traz aqui os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos são os primeiros princípios estabelecidos aí na nossa Constituição e eles formam como se fosse a base. Então, dentro do rol de princípios, os fundamentos são os principais pilares dos princípios fundamentais, tá? Os fundamentos são os principais pilares dos princípios fundamentais. E quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? São 5. 5 fundamentos que você precisa, como eu disse, decorar. Soberania. Soberania. Cidadania. Dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, valor social do trabalho e da livre iniciativa, valor social do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo
pluralismo político. Pluralismo político. Queridos, esses são os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Primeira coisa que eu falei para vocês têm que fazer com eles é o quê? Decorar. Tem que decorar. Daniel, como é que eu decoro? Cara, fica tipo rezando assim. Lembra a 4ª série? Sua mãe ficava com o cinto na mão assim, falando assim, decora essa tabuada, moleque. Pá! Faz tempo, né? Você não vai lembrar muito aí, porque faz muito tempo, né? Cabelo branco aí, fez, aí já faz muito tempo. Ele não, já foi um dia desses ali, né? Então, ó, cara, isso que eu decorar, velho. Uma vez eu tava assistindo uma palestra de um cara, falando como ele estuda para concurso, o cara falou assim, ó, esse negócio não tem que decorar não, velho. Eu falei, cara, quantos concursos esse cara deve ter passado, velho? Porque esse cara tá por fora. Tu decorou uma parada dessa, o cara perguntou lá, cenário alternativo contém um fundamento, pronto, matou. Aí, cara, resolvi. É a primeira coisa que tem que fazer. Decora esses 5 fundamentos, tá? E aí, além de decorar esses 5 fundamentos, o que você vai fazer? Tem um mnemônico que eu sempre gosto de compartilhar, e esse mnemônico é uma técnica de memorização que a gente utiliza. Então você pega as iniciais e cria um mnemônico, né? Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, Socidivaplu, né? Socidivaplu. Quando você pensar em fundamentos da República Federativa do Brasil, você lembra Socidivaplu. Socidivaplu, sou de soberania, cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá de valor social, trabalho, livre iniciativa e plu de pluralismo político. Memorizou o mnemônico, já te ajuda, ele não resolve. Né? Já caiu uma questão assim em prova. A cenário alternativo que tem um fundamento. A letra A vinha assim, solidariedade. Na letra A. FCC, tá? Aí o bisonho do aluno, Socidivaplu. Aí foi na letra A lá, pum, solidariedade. Errou. Não é solidariedade aqui, é soberania, entendeu? Então não adianta só decorar o mnemônico, tem que decorar exatamente os institutos aqui, tá? Essa é o primeiro nível de questão que você vai encontrar em prova de concurso. Esse nível de questão cai ainda hoje, Daniel? Super cai. Qual banca, Daniel? Todas. De forma absoluta, todas as bancas. Até no CESP da vida, que faz alguns tribunais, tem muita gente que fala assim, não, o CESP é uma prova mais difícil, mais foda. Aí o cara estuda o foda, mas não sabe o básico, aí erra no básico. Então isso aqui cai em qualquer tipo de banca, hoje é uma questão possível a sua prova. Tá? Guarde isso aí, memorize. Beleza até aqui? Esse é o básico, tá, gente? Ó, eu não vim aqui só para dizer para você decore e vou embora. Não, esse é o básico, é a questão mais simples, essa você não pode errar. Errou essa aqui, 1 milhão de pessoas passam na sua frente, então não pode errar. Essa é a básica. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar uma aprofundada, porque nós vamos entender o contexto de cada um desses princípios aqui. Né? Então o que a gente vai fazer agora é algo além. A gente vai agora aprofundar para as questões mais complexas sobre os princípios fundamentais. Tá? Ainda bem que você veio brilhantar minha noite aqui. Né? De bicho feio aqui, né? Pelo menos, como diria o Sartori, uma flor nesse jardim, né? Só tinha cacto aqui. Ó, agora a gente vai dar um passo de aprofundamento dentro de cada um dos princípios para questões mais complexas que podem aparecer na sua prova, tá? Vamos começar aqui pela soberania. O que é a soberania? A soberania é um dos atributos do Estado. Como assim, Daniel? Um Estado moderno, ele precisa, para ser reconhecidamente um Estado, de 3 requisitos. Quais são os requisitos de um Estado moderno? Ele precisa ter um povo. Este povo tem que estar dentro de um território. E sob esse território, sob esse povo, tem que haver um governo. E este governo, ele tem que ser soberano. Então, a soberania acaba vindo aqui como um dos elementos constitutivos da formação do Estado moderno. Faltou qualquer um desses requisitos aqui, eu não tenho um Estado moderno. Quer ver uma coisa? O Brasil é um Estado moderno? Sim ou não? Sim, eu tenho povo? Tenho.
Bizonho, mas tenho. Eu tenho um governo? Sim, corrupto, mas tem. Eu tenho um território? Sim, território grandão lá, eu tenho. Então, se eu tenho os 3 elementos, eu tenho um reconhecimento de um Estado moderno. Ok? Palestina é um Estado moderno, sim ou não? Sim ou não, gente? Claro que não, gente. Olha como é que é a questão idiota, mas que a gente não tem noção dela, cara. Porque a gente vê muito na TV. A gente vai vendo TV, Palestina, Palestina. Não é um Estado moderno. Sabe por que não é um Estado moderno? Tem povo lá? Tem. Povo palestino lá, né, os árabes lá. Tem um governo lá? Tem um governo que se auto-intitulou Autoridade Palestina. Agora, tem território? Não, porque exatamente esse é o motivo do pau todo dia. Por que tem guerra todo dia lá? Porque os caras estão brigando para ter reconhecido o território. Eles querem que a Jerusalém seja a capital. Israel diz que a Jerusalém é só a capital deles. Ainda tem, você entendeu a ideia? Eles estão brigando por território. Faltou território, não tem uma constituição de Estado moderno. Então, hoje, qual que é a briga da Palestina? Reconhecimento de como um Estado moderno. Mas para isso ela tem que ter reconhecido o seu território. Então, faltou um dos requisitos, eu não tenho um Estado moderno. E se eu não tenho um Estado moderno, ele não vai se relacionar da mesma forma, com a mesma autonomia que os outros estados se relacionam. Então, primeiro elemento que nós temos aqui, que é a soberania, ela entra como um elemento de formação de um Estado moderno, porque ela dá base para um governo poder coordenar. E é aqui que nasce o conceito de soberania em dupla acepção. Então, a soberania ela pode ser enxergada sob 2 aspectos. Existem 2 formas de soberania. Uma soberania que nós chamamos de interna, outra soberania que nós chamamos de externa. Então, soberania pode ser interna e pode ser externa. Soberania interna. Soberania interna é o reconhecimento interno de que existe alguém que manda no Brasil. Soberania interna. É o reconhecimento interno de que tem alguém que manda aqui. Porque quando a gente fala em soberania, a gente está falando de quê? De poder. Né? Aquele poder de coordenar as paradas. E onde é que eu enxergo a soberania interna dentro do Brasil hoje? Simples. Eu tenho uma experiência aqui em São Paulo muito engraçada. Quando eu vim de Cascavel para cá a primeira vez, lá em Cascavel tem aquelas zonas azuis aí, tipo aqui tem também em São Paulo, onde você estaciona o carro na rua, mas você tem que ter um bilhetinho lá para autorizar o estacionamento, senão você paga uma multa. Lá em Cascavel, se o guardinha te pegar lá sem o papelzinho, o que você faz? Você sai correndo atrás dele e você resolve com ele. Você dá tipo, o talão é R$1, você paga R$10 de multa e ele tira a sua multa. Aí eu cheguei aqui, parei o carro no lugar, falei, ninguém vai ver não, entrei numa loja, cara. Na hora que eu entrei na loja, eu demorei 1 segundo na loja, quando eu voltei tinha uma multa no carro. Aí quando eu olhei lá, eu falei assim, deve ser só procurar o homenzinho lá e pagar R$10. Eu falei, o custo-benefício, show de bola de arriscar. Cheguei lá no moço lá, ei moço, eu vim quitar aqui a notificação. Aí o cara olhou pra mim, tipo, achou estranho assim, ele falou assim, não, isso aí vai pra sua casa. Eu falei, não tem aquela quitação que você faz aqui e tal com vocês? O cara olhou e falou, não, você foi notificado, vai chegar uma autuação na sua casa, a multa é R$50, você vai perder 3 pontos na carteira. Eu... Caraca! Não era igual Cascavel. Depois daquele dia eu nunca mais parei na Zona Azul sem ter o meu talãozinho. O que aquilo me revelou? Que existe uma regra no Estado que, gostando eu ou não daquela regra, eu tenho que cumprir ela, porque o Estado tem poder de me obrigar a cumprir. Por quê? Porque se eu não cumprir, ele vai me punir. Essa é a sacada. Então, soberania interna é esse reconhecimento de que tem alguém que manda nessa porra. Aí, olha só, raciocina comigo. Quem já teve vontade de matar alguém na vida? Né? É só dirigir no trânsito de São Paulo que você vai ter vontade de matar, principalmente motoqueiro. Com exceção, obviamente, dos que estudam no Instituto Daniel Sena, tá? Que esses são amados por mim. Mas todos os outros vai dar vontade de matar. Tá, e por que eu não mato? É falta de vontade? Não. Eu não mato porque eu tenho medo do que pode acontecer comigo se eu matar um motoqueiro. Eu tenho medo de ser preso, porque eu sei que o Estado tem poder de me pegar, de me enclausurar durante X tempo e me deixar preso na cadeia. Então, isso é soberania interna, reconhecimento de que existe alguém que manda dentro do nosso Estado.
o que é soberania externa? Soberania externa é o reconhecimento dos outros países, dos outros estados soberanos, de que o Brasil é soberano. Então, quando um outro país olha para o Brasil e respeita o Brasil, nós dizemos aqui que é um reconhecimento da soberania externa do país. Então, por exemplo, quando o chefe de outro país vem visitar o Brasil, ele tem que ir lá combinar com o presidente do Brasil, pedir permissão para vir com a sua equipe, tem todo um esquema. Se um avião estrangeiro quiser sobrevoar o território nacional, tem que pedir autorização. Isso é o quê? Reconhecimento da soberania externa. Ok? Então, soberania, ela pode ser interna ou externa. Daniel, como é que cai tudo isso na sua prova? Cara, cai tudo isso que eu falei aqui. Ele pode cobrar na sua prova lá, tipo assim, a diferença entre soberania interna e externa, invertendo os conceitos. Ele pode trabalhar na sua prova lá a soberania como elemento do Estado moderno. Tudo isso aqui já veio em prova nesses formatos. Beleza? Esse é o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tá? Veja, você viu a diferença da primeira análise para essa análise mais aprofundada? Então, na primeira análise eu falei, decora. Decora, soberania, decorei, pronto, acertei a questão. A segunda análise já é uma questão mais pesada. Por quê? Porque ela pode trazer um contexto, uma história, ela pode trazer toda uma relação mais profunda lá para vocês, tá? Então, a ideia é que você tenha essas duas percepções. Vamos agora para o segundo princípio, o segundo fundamento da República Federativa do Brasil. Segundo fundamento, a cidadania. Cidadania. A cidadania, ela é um fundamento que está intimamente atrelado ao regime de governo adotado no Brasil. Regime de governo adotado no Brasil. Qual é o regime de governo adotado no Brasil? Democrático. Que é um princípio que nós vamos estudar também. Então, a democracia, ela é que embasa o fundamento de cidadania. Porque a cidadania é uma condição que algumas pessoas no Brasil têm e que permitem essas pessoas fazerem o quê? Participar das decisões governamentais. Então, cidadania é um instituto jurídico que permite ao indivíduo pertencente ao Estado participar das decisões governamentais. E como é que esse indivíduo participa das decisões governamentais? Através dos instrumentos de exercício da cidadania, que nós vamos aprender quando nós falarmos da democracia daqui a pouco. Tá? Então, exercer a cidadania significa praticamente o exercício dos direitos políticos, na sua visão mais simples. Tá? Então, exercer cidadania ou ter cidadania é exercer direitos políticos. Então, dizemos que quem é cidadão é porque esse cara é titular de direitos políticos. E os direitos políticos são exatamente os direitos que permitem ao indivíduo participar ativamente da construção da vontade política nacional. Ok até aqui? Tá? Tem uma questão do CESP, e o CESP é uma banca muito engenhosa, que é uma questão mais delicada que eu quero compartilhar com vocês. O que o CESP trouxe numa prova? O CESP trouxe o seguinte. Ele falou que cidadania, no artigo 1º, vai além do exercício de direitos políticos. Ou seja, cidadania no artigo 1º não é só um exercício de direitos políticos, mas mais do que isso. E ele abarca nesse conceito de cidadania aqui qualquer manifestação que interfira nas decisões governamentais. Então, ele cita como exemplo, e essa é uma questão que foi uma questão muito trabalhosa para quem fez aquela prova, ele cita o seguinte exemplo. Imagina uma manifestação de rua, aqui em São Paulo, onde as pessoas... vamos pegar o exemplo que aconteceu agora, a morte daquela vereadora, Marielle, né? As pessoas quando vão para a rua pedindo justiça, elas estão exercendo o quê? Um papel de cidadania. Elas estão querendo, olha, não pode matar as pessoas, ela é um símbolo. Por quê? Porque ela era negra, porque ela era... Aí você tem toda aquela ideologia por trás da manifestação popular, que é um exercício de cidadania, tudo bem? Tá?
Por que o CESP trouxe uma questão dizendo que a cidadania do artigo 1º ia além do exercício de direitos políticos? Porque para exercer direito político no Brasil, você tem que ser brasileiro. Raciocina comigo. É possível que na manifestação que tivemos em todo o Brasil contra a morte da Marielle, ali pedindo justiça, é possível que existiam crianças lá? Naquela manifestação? Tinha, eu vi foto de criança. Criança tem direito político no Brasil? Não. É possível que existisse naquela manifestação estrangeiros? Sim, tem um monte de estrangeiro que estuda na USP aqui. E os alunos da USP é tudo virado, né, sobre essa questão, né, engajado na parte política. Então o cara gosta de fazer manifestação e tal. Repercutiu muito. Então eu posso ter alguém exercendo esse papel de cidadania sem ter a condição jurídica de ser um cidadão. Entenderam a sacada aqui? Então fechando o raciocínio, porque ele também não pode viajar muito, tá? Olha só. Cidadania, aqui no artigo 1º, é mais do que exercício dos direitos políticos. É qualquer manifestação que permita ao indivíduo, parte dessa sociedade democrática brasileira, participar ativamente dessa construção da política nacional. Porque, querendo ou não, a Dilma caiu porque as pessoas foram para a rua. Tá, e quando as pessoas foram para a rua, tinha até cachorro com a camisa fora Dilma. Tinha criança com a camisa fora Dilma. Tinha estrangeiro com a camisa fora Dilma. Então você tinha muito mais pessoas do que cidadãos ali. E tudo isso fez diferença. Porque quando você vê uma criança, olha como é que é engraçado, né? Quando tu vê uma criança com uma camisa dessa, você não se sente mais motivado, mais comovido? É um efeito incrível. E sabe quando que o CESP trouxe essa questão? Naquela época que nós tivemos a manifestação por causa do aumento da passagem dos... Lembra do... acho que era 4 centavos? 20 centavos. Não é só 20 centavos. Lembra essa porra? São Paulo parava todo dia, velho. Não é só 20 centavos. Aquela época foi quando o CESP trouxe uma questão dizendo que cidadania ia além do contexto. Olha que top essa questão. Aumentaram agora 80 centavos. Ninguém foi pra rua, né? Aumentaram 80 centavos e ninguém foi pra rua. Mas é o momento, né? Depende muito do momento e dos interesses por trás, né? Se você tem um interesse por trás da parada mais forte de manipulação social, você consegue vingar, senão você não tem, né? Ó, tudo que está acontecendo aí não tem manifestação nenhuma na rua, cara. Tipo, o Brasil tá apático, exatamente, não tem. Por isso que eu entendo que a melhor mudança que a gente pode promover no mundo começa quando você muda a sua própria vida. Porque se tu muda a tua vida, se você transforma a si mesmo, você transforma quem está perto de você. Agora tenta imaginar, você quer mudar o mundo, você começa mudando a tua própria vida passando um concurso. Tu muda a tua vida, tu muda a vida da tua casa, tu muda a vida dos teus filhos. E automaticamente você está mudando quem? O mundo. Top isso. Você começa mudando aqui. Isso tem um fundamento muito bíblico para quem acredita em Deus e tal. Quando Jesus uma vez falou para o discípulo, não adianta nada você tentar salvar todas as pessoas se você não salva a ti mesmo. Primeiro salva a ti mesmo para depois salvar o mundo. Esse tem um fundamento nas técnicas de emergência do avião. O que a mensagenzinha do avião diz? Quando tiver turbulência, cairá uma máscara na sua frente. E o que ele fala para você fazer? Primeiro, coloca a máscara em você. Depois você ajuda os outros. Esse é um conceito básico de sobrevivência, tá? É como eu acho que dá pra gente mudar o mundo aí, salvando a nossa própria vida primeiro, para depois salvar os outros. Beleza, cidadania aqui? Tranquilo? Segundo princípio, então, guardem ele, que é um princípio bacana, a gente vai voltar a falar dele daqui a pouco, quando a gente falar da democracia, tá? Terceiro fundamento da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana. Guardem, o conceito que eu vou dar de dignidade agora é um conceito, para mim foi o melhor conceito já falado até hoje. Quem deu esse conceito? CESP. Olha só, gente, o melhor conceito de dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é o princípio de maior grau axiológico da Constituição. Caraca, velho, fudeu tua vida, né? Olha que questão top, hein? Princípio de maior grau axiológico da Constituição. Daniel, você pode, por gentileza, puxar um dicionário e me explicar o que é axiológico? A única coisa que eu sei que parece com axe é desodorante.
Então vamos lá, o que é axiológico? O termo axiológico vem de valor. Axiológico tem a ver com valor. Então, o que a doutrina entende? Entende que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele é um princípio de maior valor da Constituição Federal. Por quê? Porque tudo que tem na Constituição, de alguma forma, está de acordo com a dignidade da pessoa humana. Esse princípio é tão foda, é tão foda, é tão foda, que ele cabe em qualquer redação para encher linguiça, de tão foda que ele é. Faltou ideia na tua cabeça, quer encher linguiça? Dignidade da pessoa humana. Você escreve um parágrafo sobre dignidade da pessoa humana. Daniel, qual que é o tema? Qualquer um. Vai cair na tua prova lá, sei lá, guerra na Síria. Inclusive, a guerra da Síria fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio este de maior valor axiológico. Pronto, parágrafo, lindão. Na hora que o examinador lê lá, princípio de maior valor axiológico, ele já começa, queria que todo mundo fosse igual a ele. O cara nem sabe, que você só sabe aquela merda, né? Mas dá certo, gente. Pode usar princípio da dignidade da pessoa humana. Vocês vão ter discursivo aí em vários TRTs, várias TRS, TRFs do Brasil. Então, vale a pena usar esse princípio para encher linguiça. Um parágrafozinho, pelo menos, você salva aqui, tá? Princípio da dignidade da pessoa humana, essa é uma outra questão que também caiu em prova. Ele não é um mero princípio teórico. O princípio da dignidade da pessoa humana, hoje, no Brasil e na nossa Constituição, ele tem um efeito concreto, muito real e muito forte. E como que o princípio da dignidade da pessoa humana, ele cria vida, né? Como é que ele se concretiza no direito brasileiro? Através dos direitos e garantias fundamentais que nós vamos estudar. Então, os direitos e garantias fundamentais são a melhor forma de concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Tanto que quando a gente estiver estudando os direitos fundamentais o tempo todo, a gente vai estar falando de dignidade da pessoa humana. Tudo na Constituição está de acordo com a dignidade da pessoa humana e é um princípio que tem que ser respeitado o tempo todo, por isso que ele é tão foda. Beleza? Tranquilo? Quarto princípio. Valor social do trabalho e da livre iniciativa. Aqui, meus queridos, no fundo aqui nós temos dois princípios em um. Valor social do trabalho e o valor da livre iniciativa. O valor social da livre iniciativa. O que a Constituição traz aqui? A Constituição traz aqui um contrapeso de dois valores importantes para o Estado brasileiro. Primeiro, o trabalhador, por isso que o trabalho tem um valor social. Segundo, a livre iniciativa. Livre iniciativa significa qualquer pessoa que tiver uma ideia boa pode ganhar dinheiro com ela no Brasil. Se você acordar de manhã e falar assim, cara, preciso pagar o cursinho, vou vender brigadeiro no metrô, tu ganha dinheiro. Porque no Brasil vigora livre iniciativa. Putz, comecei a vender brigadeiro no metrô, gostei, cara, tô ganhando dinheiro, acho que eu vou montar um food truck, um food bike, sei lá, de brigadeiro. Livre iniciativa, você pode ter a ideia que for. Aí você começa a evoluir, pô, cara, eu acho que eu vou montar agora uma brigadeiria. E aí você já monta uma lojinha e já contrata funcionário. Livre iniciativa. Mas a livre iniciativa não é tão ampla ao ponto de você esquecer do valor social do trabalho. Então, já que você está ganhando dinheiro, então eu vou colocar agora, pô, se eu ganho dinheiro trabalhando 8 horas por dia, então se eu colocar esses caras para fazer brigadeiro umas 15 horas por dia, eu vou ganhar mais dinheiro. Parou. Por quê? Porque o valor social do trabalho diz que o trabalhador só pode trabalhar no máximo até 8 horas. Entenderam a ideia aqui? Então, a livre iniciativa e o valor social do trabalho, eles vão funcionar como um contrapeso do outro. No Brasil, ao mesmo tempo que se protege a liberdade de iniciar algo que tenha um valor econômico, ele também diz, você não pode esquecer que o trabalhador é importante e que as leis trabalhistas devem ser observadas. Tema, inclusive, já deixo registrado aqui, um possível tema para a sua prova discursiva. Por quê? Por causa da atual reforma trabalhista. Tema foda. Se ele trouxer lá na sua prova, lá, por exemplo, quem vai fazer TRT 15, que a prova já é agora em maio. O cara vai fazer TRT 15.
Aí cai lá na discursiva lá, vamos falar aqui agora sobre a reforma trabalhista e seus aspectos constitucionais. Você não pode deixar de citar artigo 1º, princípio fundamental, valor social, trabalho, livre iniciativa. Por quê? Porque foi a grande colisão que criou. As regras da reforma trabalhista flexibilizaram demais os direitos dos trabalhadores. Então, o que ele prevaleceu? Nós tivemos uma prevalência da livre iniciativa em detrimento do valor social do trabalho. Consegue perceber isso aqui? Que o trabalhador acabou perdendo garantias em prol das empresas. Então, é um tema muito bacana que dá para você explorar uma discursiva aqui de uma forma bem elegante. Tudo bem até aqui? Último fundamento da República Federativa do Brasil, o pluralismo político. Muita gente se equivoca com o princípio do pluralismo político, achando que pluralismo político significa pluralidade de partidos políticos. Não é. Pluralidade de partidos políticos decorre do pluralismo político, mas não se resume a isso. Então, quando eu falo pluralismo político, Daniel, o que eu quero dizer? Que o Brasil tem como fundamento a pluralidade de ideias. Pluralidade de ideias. Então, no Brasil se respeita as ideias. Você pode ter a ideia que for, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade artística, liberdade de todas as formas. O Brasil respeita o pluralismo político, que é a pluralidade de ideia. Tudo que tiver diversidade, pluralidade decorre do pluralismo político. Tudo bem aqui? Então, já caiu várias vezes em prova. O pluralismo político é simplesmente a existência de vários partidos políticos no Brasil. Negativo. Os vários partidos políticos no Brasil decorrem do pluralismo político. Porque vários partidos significa várias ideias diferentes. Mas não se resume a isso. Pluralismo político é algo que vai além da pluralidade partidária. Tá? Vários partidos é pluripartidarismo. É um termo parecido, por isso que em prova, às vezes, as pessoas acabam confundindo. Cuidado com eles aqui. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Vou trazer 2 perguntas para vocês verem como é que esse tema ele pode também te pegar ali e dar aquela cacetadinha na hora da prova. Vamos lá. Primeira pergunta. Caiu assim em prova. Está expresso na Constituição Federal, no artigo 1º, o modelo econômico capitalista adotado no Brasil, certo ou errado? Está expresso no artigo 1º o modelo econômico adotado no Brasil, que é o capitalismo, certo ou errado? O cara olha e fala assim, lógico que está errado, né? Mas está certo. Onde é que está o capitalismo aí? Livre iniciativa. Olha que top. Então a fundamentação para a existência de capitalismo no Brasil está na livre iniciativa. Modelo econômico adotado no Brasil, livre iniciativa. Agora, olha essa outra questão aqui que massa. A liberdade religiosa existente no Brasil está fundamentada em qual dos 5 fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho, livre iniciativa ou pluralismo político? Viu que top? Pluralismo político. Muitas pessoas iriam na dignidade da pessoa humana, algumas pessoas pensariam talvez cidadania, mas o real fundamento da liberdade religiosa no Brasil, pluralismo político. Olha que louco, né? Então o pluralismo político ele embasa todas essas liberdades. Aí pode vir uma questãozinha trabalhada nessa linha que te dá trabalho também na hora da prova, tá? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Beleza? Agora passamos a régua no nosso primeiro artigo, né? Vimos aqui o nosso primeiro artiguinho. Vamos agora avançar para o segundo artigo que nós vamos estudar, que são os objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil. Queridos, os objetivos da República Federativa do Brasil, eles aparecem no artigo 3º da Constituição Federal. E o artigo 3º, ele traz um rol, né, de objetivos, tá? Que vocês devem cuidar e devem guardar aí para a sua prova. E esse rol de objetivos, ele é um rol meramente
exemplificativo. Por que exemplificativo? Porque eles são metas, são ações, são objetivos que o Brasil quer alcançar. Eles se traduzem em verdadeiros programas. Tipo, o Brasil está caminhando para cá, não significa que o Brasil já esteja lá. E quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? São 4, tá? 4. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Guardem as iniciais, porque ele vai formar um bom mnemônico. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Esses são os objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, metas que o Brasil quer alcançar para memorizar e ajuda na hora da prova com o GAERPRO. Para memorizar os fundamentos, qual que era o mnemônico? Sociediva Plu. Aí cai na tua prova lá o objetivo e ele tenta confundir com fundamento, você já vai lá, opa, fundamento é Sociediva Plu, o objetivo é com GAERPRO, pronto, você já consegue equilibrar e matar a questão. Então, com GAERPRO, com de construir, G de garantir, R de erradicar, PRO de promover, com GAERPRO. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, um dos objetivos que o Brasil tem é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Né? Garantir o desenvolvimento nacional. Cuidado. Eles adoram trocar a palavra nacional por regional. E por que eles trocam nacional por regional? Porque no inciso 3 do artigo 3º, ele fala erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Aí no 3 ele troca o regional por nacional. Então, questãozinha básica de prova. Outro detalhe bacana. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir a desigualdade social regional. Então, olha só. Erradicar a pobreza e marginalização. Só que a desigualdade é para reduzir. E aí em prova eles adoram colocar assim, ó. É o objetivo. Erradicar a pobreza, marginalização e desigualdade. Opa, errou. Porque ele fala erradicar a pobreza e marginalização e reduzir desigualdades sociais regionais. O 4. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade. É com base neste objetivo aqui que o Brasil permite, por exemplo, o casamento homoafetivo. A base está aqui. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Exatamente porque não pode haver preconceito, que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é possível, né, que pessoas do mesmo sexo, por exemplo, celebrem união estável. O fundamento vem daqui. Tudo bem? Dispositivo bem interessante. Memorizem, não tem muito mais do que isso que geralmente cai em prova, tá? Aí é muito importante quando você estiver memorizando, você lembrar que ele está falando de objetivo, porque às vezes o caso concreto, ele traz um caso concreto na sua prova, e aí nesse caso concreto ele vai tentar fazer você lembrar dos dispositivos da forma como eles estão no texto constitucional. Tá? Bem, só tomar cuidado com esse rol aí, que tá tudo ok. Beleza? Vamos agora para os princípios que regem as relações internacionais, que são chamados princípios internacionais. Essa é uma lista maior de 10 incisos. São 10 princípios internacionais. Eu vou ler primeiro os princípios e à medida que a gente vai lendo os princípios eu vou comentando sobre eles e depois eu trago o mnemônico para vocês. Estão no artigo 4º, tá? Então o artigo 4º diz: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, você já sabe que são princípios que regem a relação do Brasil com outros países. Então, toda vez que o Brasil se relacionar com outro país, ele vai se relacionar com base nesses princípios aqui internacionais. E aí vem, primeiro, independência nacional. Então, o Brasil entende que o Brasil é um país independente.
O Brasil não depende de nenhum outro país. Ele é independente, então por isso que o princípio é independência nacional. Em prova, eles adoram colocar, principalmente FCC, adora tirar o in e deixar dependência nacional. Tem que ficar ligado, tá? Segundo, prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos decorre de qual fundamento? Dignidade da pessoa humana. Então, cuidado para não confundir. Dignidade da pessoa humana é fundamento. Prevalência dos direitos humanos, princípio que rege relações internacionais. Lembra daquele maluco que levou droga para a Indonésia e foi para o corredor da morte? Lembra desse cara? Pois é, na época, o que a Dilma fez? Ô, presidente, perdoa o cara aí e tal, aqui no Brasil a gente não mata. O que ela fez? Ela falou assim, olha, no Brasil se relaciona com os outros países com prevalência de direitos humanos. O Brasil sempre vai ser contrário a qualquer tipo de situação que coloque o ser humano numa situação que fira os seus direitos, tá? Depois, inciso 3, autodeterminação dos povos. O Brasil entende que cada povo tem o direito de se autodeterminar. Por isso que o Brasil não entra em guerra. Por que o Brasil não está lá na Síria para acabar com o problema na Síria? Porque o Brasil entende que cada povo tem que resolver o seu próprio problema. Autodeterminação dos povos. Cada povo determina o seu próprio problema e a sua própria solução. Tá? Inciso 4. Não intervenção. A não intervenção tem tudo a ver com os outros. Autodeterminação dos povos, independência nacional. Então o Brasil entende que não deve intervir em outro país. Eu lembro quando o Bush ligou para o Lula e falou na época, Lula, bora invadir o Iraque lá para a gente acabar com esse ditador? E o Lula chegou e falou assim, ó, veja bem, companheiro, um dos princípios aqui que a gente segue no Brasil aqui é de não intervenção, então eu não posso intervir naquela porra lá. Eu até gostaria de ser uns patife naqueles caras lá, mas não dá para fazer nada. Por quê? Por causa disso aqui. Né? É uma das limitações aqui na relação internacional, não intervenção. Depois ele diz, igualdade entre os estados. Gente, estado aqui são países, tá? Igualdade entre os estados. Então o Brasil entende que todos os países são iguais. Olha a questão que caiu na FCC ano passado. É princípio que rege relações internacionais a igualdade entre os estados, que garante a igualdade econômica entre todos os países. Certo ou errado? Certo ou errado? É erradíssimo, né, gente? Você já imaginou todos os países economicamente iguais? Não tem. A China é muito mais rica que o Brasil, os Estados Unidos é muito mais rico que o Brasil, tem um porrada de país muito mais rico que o Brasil. Entenderam a ideia aqui? Então, igualdade entre os estados não significa econômica. Igualdade entre os estados significa igualdade no que tange a soberania. Todos os países são soberanos em igual proporção. Essa é a ideia. Tá? Todos os países são soberanos em igual proporção. 6. Defesa da paz. O Brasil entende que deve defender a paz. É por isso que quando o Brasil vai, por exemplo, numa missão da ONU, ele manda exército lá não para fazer guerra, mas manda o exército para fazer missão de paz. É isso que o Brasil faz com o exército, missão de paz da ONU. 7. Solução pacífica dos conflitos. O Brasil sempre preza por uma solução pacífica dos conflitos. O Brasil não gosta de resolver problema na porrada, ele gosta de resolver pacificamente. Tá? Inciso 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então o Brasil repudia o terrorismo e o racismo. Gente, aqui é muito bacana isso aqui em prova. Por quê? Porque tem muito mais coisa que também é repudiante, que nós repudiamos, mas a Constituição mencionou apenas repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então já caiu várias vezes em prova já caiu assim. É princípio que rege a relação internacional, repúdio ao terrorismo e à tortura. E um monte de gente erra. Porque a tortura não é repudiante também? É. Mas está escrito tortura aqui? Não. Aqui está escrito terrorismo e ao racismo. Cuidado, tá? Depois ele diz, inciso 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então o Brasil entende que todos os países devem cooperar uns com os outros para a gente evoluir. Então quando, por exemplo, ocorre alguma doença que está surtando, o que o Brasil faz?
pega um grupo de pesquisadores e médicos brasileiros e manda para ajudar outros pesquisadores de outro lugar do mundo para descobrir alguma solução. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E por fim, inciso 10, concessão de asilo político. O Brasil é um país, então, que concede asilo político todas as vezes que o indivíduo estiver sendo perseguido politicamente em outro país. Então vamos imaginar que um cara está sendo perseguido pela sua ideologia, ou está sendo perseguido por uma questão política, né? O Brasil pode conceder asilo político para esse cara. Pode, tá, gente? É ato de soberania nacional. Não é sempre que concede, só quando o Brasil achar que deve. Acho que é o Assange, né, que é o do Wikileaks lá, pediu para o Brasil falou, não vou te conceder asilo político. Por isso que o maluco está lá na Europa. Acho que está na Europa ou está... não lembro agora do país. Ele está em algum país aí. Teve um país que concedeu, que já está acabando e já vai vir para... Ele ia vir para Venezuela ou para o Chile, um desses aqui de baixo aqui também. Tá? E aí, para fechar o artigo 4º, ele traz um parágrafo único também bem interessante, dizendo: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse parágrafo único cai direto em prova. Por quê? Porque eles gostam de mexer aqui no meio. Ele diz assim, buscar a integração econômica, política, social e cultural. Aí eles gostam de colocar lá, e educacional, e familiar, e financeira. Aí vai acrescentando umas paradas que não estão aqui. Né? E ainda, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí uma vez caiu na prova assim, isso é o Mercosul, certo ou errado? Errado, o Mercosul é sul-americano, ele está falando comunidade latino-americana, besteirinha, mas que quando cai na prova faz diferença lá em termos de pontuação. Tá? Cuidado com isso aqui. Daniel, e o mnemônico para decorar esses princípios internacionais? Gente, o mnemônico ele só não segue a ordem do texto constitucional, mas funciona, pelo menos para mim, tá? Você pode criar o teu também, fica bem livre. O mnemônico que eu desenvolvi, e isso foi me acompanhando e me ajudava a acertar questões de prova, é não comprei recos. E aí, comprou? Putz, ainda não comprei recos. Então, cada uma dessas iniciais aqui são iniciais de um dos dispositivos. Né? Eu coloquei errado aqui o I aqui, mas é aqui. Assim, isso. Era assim. Então, A, autodeterminação dos povos, I, independência nacional. D, desenvolvimento... cadê? Deixa eu pegar aqui, que às vezes até foge aqui. Então, A, autodeterminação dos povos. Não, aqui, não intervenção. Né? D, defesa da paz. Concessão de asilo político. Vai ter aqui, cadê? Prevalência de direitos humanos. I, aqui é independência, aqui igualdade entre os estados. Né? Repúdio ao terrorismo e racismo. Cooperação dos povos para o progresso da humanidade. E S, solução pacífica dos conflitos. 10 dispositivos. Tá? É uma forma de você memorizar. Como você vai memorizando, isso te ajuda a resolver questões que cobram apenas o decoreba do dispositivo. Tudo bem até aqui? Beleza? Dúvidas? Essa é uma matéria e a abordagem dela é muito boa para a prova. Porque o que eles adoram fazer? Eles adoram pegar uma espécie de princípio e dizer que é outro. Então vamos fazer um testezinho para ver se vocês captaram aqui. Vamos lá. A autodeterminação dos povos é um fundamento da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Errado, não é fundamento, ele é um princípio internacional. A soberania é um dos objetivos da República Federativa do Brasil, certo ou errado? Errado, soberania é o quê? Fundamento da República Federativa do Brasil, entendeu? Então ele vai fazendo isso, ele pega um e diz que é de outra espécie. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária é um princípio fundamental, certo ou errado? Certo ou errado? Certíssimo, gente. Olha só que questão top. Princípio fundamental é o gênero. Tudo que está aqui é
Princípio fundamental. Mas quem falou errado pensou que eu estava falando fundamento. Viu como é que a banca te engana? Tudo que foi falado aqui, eu posso dizer que é um princípio fundamental. Então tem que ter muito cuidado, porque ele pode tentar te enganar de um para o outro, mas também ele pode pegar todos aqui e chamar de princípio fundamental e vai estar ok. É a sutileza da questão. A questão mais idiota pode ser a questão que pode te ferrar na prova. Entenderam aqui? Questãozinha simples, básica, mas que faz o seu papel de tentar te tirar do concurso público. Beleza? Dúvidas até aqui? Tranquilo? Então a gente mata a primeira parte dos princípios. Agora a gente vai entrar nos princípios mais densos, tá? Esses princípios aqui são a parte mais simples. São aqueles princípios que caem com constância, mas eles não têm tanta dificuldade em si mesmo. Agora, os que eu vou compartilhar a partir de agora são princípios que você realmente tem que entender e eles têm uma carga doutrinária e jurisprudencial mais elevada. Então, são princípios que trazem melhores questões para a sua prova. Quais são os princípios que nós vamos trabalhar agora? Nós vamos falar do princípio federativo, princípio da tripartição dos poderes, princípio da tripartição dos poderes, princípio democrático, princípio republicano e o presidencialismo. Esses princípios aqui, eles têm um teor doutrinário mais pesado, tá? Então vai ser muito importante você anotar o máximo de informações que a gente colocar aqui. Por quê? Porque quando você pega esse princípio na Constituição, ele só fala o nome do princípio, ele não diz o que é. Então a gente vai trazer bastante coisa agora, além do que está escrito lá, tá? Vamos começar pelo princípio federativo. Primeiro princípio aqui, princípio federativo. Fundamento constitucional. Onde o princípio federativo aparece? Artigo 1º da Constituição Federal. Quando que ele aparece? O artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil. Este princípio está no próprio nome do Estado brasileiro. O Estado brasileiro se chama República Federativa do Brasil. Esse princípio está no próprio nome do Estado brasileiro. E o princípio federativo representa o que no Brasil? O princípio federativo representa a forma de Estado adotada no Brasil. Então, quando eu falo de federação, eu estou falando da forma de Estado adotada no Brasil. Tudo bem? O que é uma forma de Estado? O que a forma de Estado nos revela? A forma de Estado nos revela como que o poder político está distribuído dentro do território. É isso que uma forma de Estado revela. Como que o poder político está distribuído dentro do território. Atenção para esse ponto aqui, porque antes de te explicar a forma federativa, eu quero abrir um parênteses aqui para te explicar as possíveis formas de Estado, tá? Basicamente, nós temos duas formas de Estado principais. Duas principais. Tem mais, mas tem duas principais. Forma de Estado unitária e forma de Estado composta. Forma de Estado unitária é aquela forma de Estado em que o poder político é centralizado nas mãos de uma só pessoa. Ok? Forma de Estado composta é quando o poder político está descentralizado nas mãos de várias pessoas. Conseguiram entender a diferença do unitário para o composto? Ok? A forma federativa é uma espécie de forma de Estado composta. Essa questão é top de prova.
Então eles adoram dizer que o Brasil adota a forma unitária. Errado. Quando eu penso em forma de Estado, eu tenho que lembrar que o Brasil adota uma forma de Estado composta. E qual que é a forma de Estado? A federativa. Tudo bem? Fecho aqui o parênteses que eu falei para vocês para explicar essas duas hipóteses e vamos concentrar agora na forma de Estado composta adotada no Brasil, que é a forma federativa. Eu acabei de dizer para vocês... Caiu um parafusinho? Relaxa, desculpa aí pelo... Caiu um parafusinho. Eu acabei de dizer para vocês que a forma de Estado federativa tem como característica a descentralização política. Guardem isso. Descentralização política. E o que significa essa descentralização política? Significa dizer que o poder político no Brasil está nas mãos de várias pessoas. Não é centralizado, ele é descentralizado. Pergunta de prova: quem detém poder político no Brasil? Quem são as pessoas que têm poder político no Brasil? Quem são as pessoas? The house is down, né? Então, aqui nós já temos uma questão de prova clássica. São 4 pessoas que têm poder político no Brasil: União, Estados, Distrito Federal e os municípios. É bem provável que depois que eu escrevi União, Estado, DF, Município, você tenha pensado: ah, mas isso aí eu sei. Mas o que te embananou na hora que eu fiz a pergunta, quando eu falei? Pessoas. Porque quando fala pessoa, você fala: oi? What is this? Pessoa, União, Estado, DF, Município? Sim. Atenção para o conceito jurídico desses 4 caras aqui. União, Estado, DF, Município são pessoas. Mas não são qualquer tipo de pessoa. Porque quando a gente pensa em pessoa, a gente acaba olhando para nós mesmos. Só que no Brasil existem duas espécies de pessoas. Falar em pessoa é falar em alguém titular de direitos e obrigações. Se é um ser humano que é titular de direitos e obrigações, nós chamamos de pessoa física. Quando a pessoa não é um ser humano e tem direitos e obrigações, nós chamamos de pessoa jurídica. Então, União, Estado, DF e Município são pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. E por que são pessoas jurídicas de direito público? Porque elas têm personalidade jurídica, são sujeitos de direitos e obrigações, mas elas são regidas por normas de direito público. Normas de direito público são normas cogentes, obrigatórias. São normas que o cara não tem a liberdade de escolher se vai seguir ou não. União, Estado, DF, Município só faz o que a lei manda ou o que a lei permite. Último elemento do seu conceito são pessoas jurídicas de direito público e interno. Por que são pessoas jurídicas de direito público interno? Porque a personalidade jurídica da União, dos Estados, do DF, dos municípios, só existe internamente. Se você chegar lá no Canadá e falar assim: "Hi, eu sou prefeito de São Paulo", alguém vai entender o que você falou? Ser prefeito de São Paulo significa o quê para o pessoal do Canadá? Nada. Porque a relevância jurídica de um município só existe aqui. A gente entende quando eu falo que o cara é prefeito de São Paulo, mas fora daqui não. Então, a personalidade jurídica desses 4 é interna. Ó, esses 4 podem ser chamados de pessoas jurídicas de direito público interno. Pode ser chamado também na tua prova de pessoas políticas. Por quê? Porque elas têm autonomia política. Pode ser chamado também na sua prova de entes. Entes federativos, porque eles são entes que fazem parte da federação. Olha a quantidade de formas de se cobrar isso aqui na prova. Todo mundo me acompanhou até aqui, tranquilo? Agora, olha que top, gente.
Atenção para as questões clássicas de prova, hein? Quando eu olho para esses 4 aqui, quem manda mais? União, Estado, DF e município? Quem manda mais? União? É natural que as pessoas achem que a União manda mais. E é até bom que todos os concorrentes achem isso, mas vocês não, seus bisões. Ninguém manda em ninguém, guarda isso. Então olha só, questão clássica de prova. Não existe hierarquia entre os entes federativos. Já mata aí. Não existe hierarquia. Então se aparecer na tua prova que algum ente federativo manda no outro, você já marca errado. E é comum as pessoas pensarem isso. Por que é comum as pessoas pensarem isso? Porque a gente tem uma visão hierarquizada de que o Estado é maior que o município. Que a União é maior do que os Estados, porque a União tem todos os Estados. Então, essa percepção equivocada gera uma falsa impressão de que existe hierarquia. Aí o que a banca faz? Mete na tua prova, tem hierarquia entre eles. Não tem não. Não tem hierarquia entre eles, não. Todos eles são iguais em termos de autonomia. Guardem isso, não tem hierarquia entre entes federativos. Tudo bem? Uma outra pergunta que é muito legal também para a sua prova. Qual desses 4 aqui, União, Estado, DF ou município, tem soberania? Questão clássica também de prova. Qual dos 4 tem soberania? Ou os 4 têm soberania? Tanto faz. E aí? Os 4 têm ou qual deles tem soberania? Todos têm? Então guardem, tá, gente? Guardem porque isso aqui nunca mais pode esquecer. Nenhum deles tem soberania. Ok? Se cair na tua prova lá, qual ente federativo tem soberania, você vai marcar? Nenhum. Questão clássica de prova. O cara chega lá e fala assim: a República Federativa do Brasil formada pela União, todos eles soberanos. Opa, marca errado. União não é soberana, Estado, nem DF, nem município, ninguém é soberano. A soberania é um atributo que existe para todos estes aqui juntos. Todos estes juntos formam aquilo que chamamos de Estado Federal. O Estado Federal é soberano. Quem que é o Estado Federal? A República Federativa do Brasil. Ela é soberana. Então, União não tem soberania. Estados membros não têm soberania. DF, município também não tem soberania. Por quê? Porque a soberania não é atributo de ente federativo. A soberania é atributo da República Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil é quem? Todo mundo junto. Os 4 juntos. Tá, Daniel, então se União, Estado, DF e município não tem soberania, o que eles têm? Porque eles não são hierarquizados. O que eles têm é autonomia. Então guardem isso. Então cada um deles possui sua própria autonomia. Todos eles possuem sua própria autonomia. Então a União tem sua própria autonomia, cada estado tem sua própria autonomia, o DF tem a sua própria autonomia, os municípios têm a sua própria autonomia. E sabe como é que essa autonomia é verificada? Quem gosta dessa questão aqui é a FCC. Então, para vocês que vão fazer aí, por exemplo, TRT 15, que é a FCC ama de paixão essa questão. Como que a autonomia de um ente federativo é verificada? Como é que ela se manifesta? A autonomia dos entes federativos se manifesta através de algumas espécies de autonomia. A primeira espécie de autonomia é chamada de autogoverno. Cada ente federativo organiza sua própria estrutura de governo. Quando eu falo que cada ente federativo organiza seu próprio governo, eu estou falando que cada ente federativo organiza sua própria estrutura de poderes. Olha que legal. Então, cada ente federativo que cria o seu próprio poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, exatamente.
Por isso que cada ente federativo vai ter essa própria estrutura. Daqui a pouco a gente vai ver o princípio da tripartição e a gente vai combinar com o princípio federativo, para vocês enxergarem. Segunda forma de autonomia e de manifestação da autonomia do ente federativo é a chamada auto-organização. Cada ente federativo organiza-se a si mesmo através da sua norma fundamental. Qual que é a norma fundamental de cada ente federativo? A norma fundamental da União é a Constituição Federal. A norma fundamental dos estados, constituições estaduais. A norma fundamental do DF e dos municípios, como é que é o nome? Lei orgânica. Beleza? Então, cada ente federativo se organiza através das suas próprias normas fundamentais. Tá? Questãozinha top também para sua prova. A terceira aqui, autolegislação. Cada ente federativo produz as suas próprias leis. Por isso que eu tenho lei federal, lei estadual, lei municipal. Cada ente federativo produz suas próprias leis. No caso do DF, lei distrital. Isso faz parte da autonomia do ente federativo. Dentro, obviamente, de uma distribuição de competências que nós vamos ver depois. Tranquilo aqui? Tem mais um que alguns doutrinadores citam também, eu gosto sempre de trazer ele. Auto-administração. Cada ente federativo administra a si mesmo. Então, cada ente federativo faz sua própria organização financeira, orçamentária, administrativa. Cada ente federativo administra-se a si mesmo. Tudo bem até aqui? Veja, a gente já desmistificou a ideia de soberania. A gente já disse que cada um tem sua própria autonomia, é exatamente essa autonomia que vai trazer a diferença entre cada ente federativo. Ok até aqui? Tá. Mas onde que está mesmo a diferença entre eles? Guardem o que eu vou lhes dizer agora. Se não existe hierarquia entre esses entes, a principal diferença entre eles nasce onde? Nasce naquilo que cada um pode fazer. Então, quando a gente pensa em diferença entre os entes federativos, essa diferença ela é principalmente revelada através das suas competências. Então, o que distingue a união dos estados, do DF e dos municípios é o que cada um deles pode fazer. Competência. Essa é a diferença entre os entes federativos. O que cada um pode fazer. Tudo bem? E para distribuir isso, a Constituição se utilizou de um princípio. Já caiu em prova também. Que princípio é esse? Princípio da predominância do interesse. Guardem este nome, tá? Princípio da predominância do interesse. O que o princípio da predominância do interesse diz? Ele diz o seguinte: cada ente federativo vai fazer aquilo que predomina dentro da sua área de interesse. Então a pergunta que se responde e que a Constituição responde é: qual o interesse que predomina na União? Quando eu descubro qual interesse predomina na União, eu descubro o que a União vai fazer. Qual que é o interesse que predomina na União? Interesse geral. Então a União geralmente faz coisas que são de interesse de toda a coletividade. Qual o interesse que predomina nos estados? O interesse regional. Então, em regra, os estados vão fazer coisas que são de interesse regional. Qual o interesse que predomina nos municípios? Nos municípios predomina o interesse local. Então, geralmente, o município faz coisas que são de interesse local. Tudo bem até aqui? E o Distrito Federal?
o Distrito Federal é uma coisa curiosa. O Distrito Federal não tem um interesse próprio, o interesse dele é híbrido. Por que no Distrito Federal o interesse é híbrido? Porque ora o DF age como se fosse Estado, ora ele age como se fosse um município. Então guardem isso, porque essa é uma questão muito boa de prova. O Distrito Federal ele pode agir como se fosse um Estado e ele pode agir como se fosse um município. Tudo bem? Ele pode agir como se fosse um Estado e ele pode agir como se fosse um município. Quando eu falo isso do Distrito Federal, surge uma grande dúvida na maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não conhece o Distrito Federal. Além de eu ter estudado sobre o DF, eu sou de lá, então você é um privilegiado estar assistindo essa aula comigo, porque agora eu vou te falar o que é o Distrito Federal. Vamos lá. Primeira pergunta de prova sobre o Distrito Federal, meus queridos. Pergunto, o DF é um Estado? Sim ou não? DF é Estado, sim ou não? Não, gente, porque se o DF fosse Estado, a gente chamaria ele de Estado. Segunda pergunta. O DF é um município? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, porque se o DF fosse município, eu chamaria ele de município. Nossa, Daniel. Tá. O DF é a mesma coisa que Brasília? Sim ou não? Sim ou não? Não, essa questão já caiu várias vezes em prova. DF não é a mesma coisa que Brasília. Eita, Daniel, tá acabando minhas opções. Tá não, filho. O DF é a mesma coisa que Capital Federal? Sim ou não? Sim ou não? Não, gente, o DF não é capital federal. Olha como é que isso aqui é foda em prova, hein? Caraca, Daniel, agora você me ferrou de vez. Última pergunta. Brasília é um município? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que não. Brasília não é município. Guardem o porquê. Brasília não é município porque o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. É proibido pela Constituição. Então, dentro do DF não existe município. Tá, Daniel, e Brasília é o quê? Brasília é a capital federal. E o DF é o quê? Ente federativo. Acabou. Então, qual que é a definição de Distrito Federal? Ente federativo. E Brasília? Capital federal. Essa é a definição jurídica. Brasília é capital federal, artigo 18 da Constituição Federal. Brasília é capital federal. Tudo bem? Então não se confunde um com o outro. Para quem é de Brasília que está acompanhando o nosso curso, que esse hoje é o curso que eu tenho mais alunos hoje do Instituto. Sou muito feliz e muito grato pela participação de vocês nesse projeto. Olha só comigo. Para quem é de Brasília e está acompanhando a gente aí, vai saber como que funciona. Mas para a galera que não conhece lá Brasília, é mais ou menos assim, ó, gente. Existe um retângulo lá no centro, no Planalto Central, que é o Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal tem um aviãozinho lá chamado Brasília. Tá? Em volta de Brasília, existem várias regiões que popularmente são chamadas de cidades satélites. Cidade satélite. Por que é satélite? Porque ele está em volta do avião satélite. Mas que, na verdade, dentro da estrutura administrativa do Distrito Federal, cada uma dessas regiões são regiões administrativas. Não são municípios. Porque o DF não é dividido em município. Aí, olha como é que as perguntas podem evoluir. Então, dentro de Brasília, quem cuida é um prefeito, sim ou não? Sim ou não? Não, porque Brasília não é um município. Tá, e quem cuida então de Brasília ali como região administrativa? Um administrador. Que é eleito pelo povo? Não, ele é escolhido pelo governador, o governador que cuida do DF como um todo.
Então ele é bem peculiar, o Distrito Federal. E aí é ótimo para cair em prova, porque a maioria das pessoas não conhecem ele. Tá? Então se você vai fazer um concurso, até os tribunais superiores mesmo, porque esse curso aqui vai te dar bagagem para você fazer um TST, um TSE da vida, um STF, um STJ, o CNJ, que são concursos ótimos para os tribunais superiores. É ótimo para fazer pergunta de Brasília lá e do Distrito Federal. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Dúvidas? Então vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta aí para mais princípio federativo.